grande nome da cultura argentina, conhecido e respeitado no mundo inteiro, chega 5 minutos antes do horário marcado num hotel em Buenos Aires. Nunca pude. ¿Dónde vamos? Aqui, por favor. Eu aqui. Simpático, sem estrelismo, o superastro Ricardo Darín não está divulgando nada. Quando quieras. Como é tu nome, perdão? Álvaro. Álvaro. Sua nova série de TV, uma ficção científica, está pronta, mas sem data de estreia. O próximo projeto de teatro começa em setembro e na Espanha. Com Espanha sempre um intercâmbio. Acá os espanhóis vêm para cá fazer teatro, filmes, e nós também vamos para lá. Vou me apresentar um mês em Madrid e um mês em Barcelona. Especificamente Madrid, Barcelona. Hoje, Darín está diante das nossas câmeras para falar da atualidade argentina, porque a data é importante. Os 6 meses de Javier Milei na presidência. Milei, capa da revista Time. Milei, o anarcocapitalista. O louco. O homem da motosserra, cortadora de gastos públicos. Com certeza era necessário tomar medidas, consertar coisas que não estavam bem. Mas acho que ninguém imaginou que algumas dessas medidas seriam tão ásperas, tão duras. Ásperas, tão duras. No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas, pero lamentablemente no nos han dejado opción. Nada grande, nada estable y duradero, sino es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios. E conforme o presidente previu no dia da posse, aqui das escadarias do Congresso, a Argentina está mesmo sofrendo. No papel, a economia melhora. Finalmente o governo conseguiu arrecadar mais do que gasta. A inflação está baixando, mas isso ainda está muito longe do dia a dia da população, da vida concreta dos argentinos. Fui no atacadista comprar erva para chimarrão e açúcar. Semana passada paguei 30 mil pesos. Esta semana paguei 70 mil. E o valor que eu gastava aqui no açougue, que antes dava para um mês, agora dá para 15 dias. Acabou de chegar a nossa conta de água. Deu 10 mil pesos. 2 meses atrás era 1.200. Aumentos brutais na água, no gás, na luz e no transporte público são parte importante do choque de Milei na economia. Essas tarifas eram subsidiadas, ou seja, bancadas em parte pelo governo. Milei cortou subsídios. Também paralisou todas as obras federais e interrompeu o repasse de dinheiro para os estados, que lá são chamados de províncias. Nunca um presidente argentino tinha lançado um pacotaço desses. Milei é uma pessoa de fora da política, é um outsider. É a primeira vez nestes 40 anos de democracia que a Argentina não tem um presidente vindo do sistema político. Até há poucos anos, Milei atuava como um extravagante comentarista de TV. E não falava só de política e economia, não. Dava palpite sobre sexo. Pasa que hay 3 tipos de sexo tántrico. Botava fantasia de super-herói, cantava. É uma personalidade excêntrica, diferente, rara, atípica. Uma dessas excentricidades nós mostramos no Fantástico de 10 de dezembro passado, dia da posse de Milei. Era o fato de ele ter recorrido a uma veterinária com supostos poderes mediúnicos para conversar com Conan, um mastim inglês que morreu em 2017 de um tumor na coluna. Se o melhor regalo que me deu na vida, a mim me lo deu Córdoba! Que Conan é cordobês! E o que o Conan falou? Se me permite... Sigilo profissional. Não posso contar o que se passa numa consulta. Desde a campanha, ele faz coisas surpreendentes no jeito de ser e de falar. E agora está fazendo muitas mudanças na economia. Botou o discurso em prática. Assim que tomou posse, com 14 milhões e meio de votos, Milei desvalorizou pela metade o peso argentino em relação ao dólar. Num país em que tudo é calculado com base na moeda americana, a pancada foi duríssima. Naquele mês, dezembro de 2023, a inflação explodiu para 25% mensais. Como comparação, no Brasil, a inflação anual em 2023 ficou em 4,6%. Quando o dólar mais que dobrou de valor, os empresários aumentaram tudo também. Subiu o refrigerante, subiu o macarrão, subiu tudo.
Os salários ficaram parados. Hugo é dono de uma rede de açougues, vários deles aqui no oeste de Buenos Aires, em Matadeiros, que em português significa matadouros. E o bairro faz jus ao nome. São dezenas de casas de carne, com produto de qualidade e mais em conta que nas áreas ricas. Mas ainda assim... Antes entravam aqui umas 500 pessoas por dia e levavam em média 12 quilos, 14 quilos de carne. Agora entram 400 e levam 5 quilos, 6 quilos para o mês inteiro. Os preços subiram muito quando Milei assumiu. Agora sobem menos, mas ainda estão num nível muito alto. Uma freguesa resume. E eu só compro cortes mais baratos, tipo ossobuco, suã, carne moída, que rendem mais. Eu nunca comprava essas coisas, mas agora tá tudo muito caro. O litro de leite, por exemplo, quando esse governo assumiu, estava uns 700, 800 pesos. Agora tá 1.500. Os preços estão cada dia mais altos. Não vejo baixar nada. Apesar da carestia, a popularidade de Milei continua alta. Cerca de metade dos argentinos tem avaliação positiva do presidente. Seria um bom número em qualquer situação, e mais ainda na Argentina, em que a vida do povo está sendo tão afetada. A Paula, professora em Buenos Aires, é uma dessas apoiadoras. E por que votaste? Por que você votou em Milei? Porque queria um câmbio. Porque eu queria uma mudança. Se for bem administrado, o país muda. O Estado não podia mais desperdiçar tanto dinheiro. É longa a história de caos econômico na Argentina. No começo do século XX, era um dos países mais ricos do mundo. Mas a crise da Bolsa de Nova York, em 1929, levou a Argentina junto. Vieram golpes militares, a expansão do Estado depois da Segunda Guerra, com Juan Domingo Perón, e muitos períodos de economia instável. Um exemplo, em 1976, no governo de Isabel Perón, viúva do general Perón, a inflação bateu 473%. Isabelita foi deposta por um golpe militar e a inflação seguiu alta. Em 1983, foi de 350%. Naquele ano, assumiu um civil, Raul Alfonsín, que implantou uma nova moeda, o Austral. Pouco adiantou. No fim de 89, o descontrole era completo, 3.079%. Hiperinflação. Alfonsín renunciou. Em 91, com Carlos Menem, o peso volta a ser a moeda e um peso passa a valer $1. A economia se estabiliza, mas ainda com muito déficit. Em meio a uma nova crise, em 2001, já no mandato de Fernando de la Rúa, vem o chamado corralito, congelamento de contas bancárias. A população se revolta e o presidente renuncia. Depois de uma relativa calma que começou em 2003, o ciclo inflacionário acelera novamente, no segundo mandato de Cristina Kirchner e nos governos de Maurício Macri e Alberto Fernandes, que veio antes de Milei. E além de tudo isso, a Argentina deu calote na dívida externa 9 vezes. É por conhecer esse histórico que tantos eleitores como a Paula vêm aceitando o aperto inicial da era Milei. Agora, mesmo que o nosso dia a dia seja afetado, temos um projeto para o futuro. Com futuro. Mas enquanto o futuro não chega, na padaria o quilo do pão francês tinha acabado de subir. Ficou bastante tempo em 2.000 e agora está 2.300. Já no mercado do bairro, a Paula disse que não notou aumentos em relação às compras da semana anterior. Mas ela mostrou uma coisa que chamou a atenção. Embalagens bem pequenas de vários produtos. Tem uma embalagem até menorzinha aqui, de 215 ml. Tá 1.500 pesos, $1,50, tá ali uns R$8. É bem caro comparado com o que custa um detergente desse tipo no Brasil, né? Uma marca boa, o dinheiro só dá se for em pouca quantidade. Porque não adianta comprar uma embalagem grande e uma marca ruim, que não rende nada. Ela faz uma ressalva, apoia o presidente, mas não é um apoio total. Eu votei nele, mas não idolatro Milei. Temos de ser críticos com os governos. Não é porque votei em alguém que eu vou apoiá-lo em tudo. O astro do cinema Ricardo Darín completa. Uma coisa de que não se pode acusar esse governo é de não estar fazendo o que prometeu. E muita gente votou nele. Então é um governo legítimo. Como democratas, devemos olhar, observar e criticar o que não está bem. Milei diz que para resolver de vez precisa aprovar um pacotão chamado de Lei de Bases, que está aqui em longa negociação no Congresso.
O governo conseguiu aprovar uma versão da Lei de Bases na Câmara, com mudanças em relação ao texto original. Agora a proposta foi ao Senado, onde lentamente vai avançando. O partido de Milei tem muito poucos deputados e senadores. É como no Brasil. Nenhum presidente brasileiro tem maioria do próprio partido. Precisa de alianças. E no caso de Milei, existem partidos aliados que não são tão próximos dele e acabam pedindo mudanças nas leis que o presidente propõe. A Lei de Bases é um grande pacote que inclui, entre outros pontos, uma ampla reforma trabalhista, reforma das aposentadorias, mudanças nos impostos e privatizações. Se a Lei de Bases não passar, o que vai acontecer com o governo Milei? Minha previsão é que vai governar mais por decreto e vai radicalizar um pouco mais o seu discurso e a sua ação polarizadora. Nós mostramos essa polarização no Fantástico de 19 de novembro passado, o dia em que Milei foi eleito. Amigos de décadas, o médico Franco e o professor aposentado Hugo ocupavam polos opostos. Franco estava com Milei. Hugo apoiava Sérgio Massa, do Partido Peronista, fundado por um dos principais líderes da história argentina, o general Juan Domingo Perón. Eu votei no Massa porque Milei não tem estrutura para governar um país. Voto em Milei. Eu sei, é como mergulhar numa piscina sem saber se está cheia ou vazia. São 50% de chance. Espero que esteja cheia. Abandonaste no passeio. Agora voltamos a encontrar a dupla e a situação mudou. As pessoas, quando erram, precisam reconhecer. Eu errei e de um jeito muito ruim. De mala maneira. O Dr. Franco tinha operado o nariz 2 dias antes, por isso estava de máscara. Mesmo assim, soltou o verbo. Quando o presidente era Maurício Macri, Milei chamava Macri de corrupto, ladrão. Conclusão, agora os dois são aliados. A conversa aconteceu no pátio do Cabildo, um prédio histórico bem em frente ao Palácio Presidencial, a Casa Rosada. Milei ganhou a eleição dizendo que ia atacar a casta, mas até agora só atacou a classe média. As universidades, os recursos públicos, a medicina pública, os aposentados, as obras sociais. A casta política! A tal casta era e é o alvo preferido de Milei. Seriam aquelas pessoas do serviço público e da política que, numa certa época, aqui no Brasil, eram chamadas de marajás. Esse está longe de ser o caso do Hugo. Entre 10 de dezembro do ano passado e 1º de janeiro deste ano, a minha aposentadoria perdeu metade do valor, ou até um pouco mais. E mês passado aumentou 12% para um período de quase 100% de inflação. No primeiro trimestre, o governo conseguiu fazer superávit fiscal, ou seja, a arrecadação ficou acima dos gastos. É o primeiro superávit desde 2008. Em abril, o dado mais recente disponível, a inflação ficou em 8,8%. Primeira vez com Milei que a Argentina consegue uma inflação mensal de menos de 10%. Milei diz que conseguiu baixar a inflação. Claro, depois de ter disparado para 25%, qualquer um consegue baixar para 9%. O acumulado entre abril de 2023 e abril de 2024 é de 289,4%. Ou seja, em um ano, os preços praticamente foram multiplicados por 4. A Argentina ficou cara em dólares. E o número de turistas brasileiros, chilenos e uruguaios caiu 35% em um ano. Já quem vive na Argentina não tem opção, tem que enfrentar a realidade. O povo está vivendo mal e as pessoas estão muito desanimadas. Sobre esse desânimo, o ator Ricardo Darín comenta. Nós, da Argentina, do Brasil, da América Latina como um todo, vivemos de crise em crise. É o nosso exercício e isso é triste. Mas vamos superar esse momento e encontrar nosso próprio destino. E falando em crise, outro dia mesmo o presidente argentino provocou mais uma, agora internacional. Aumentará a tensão entre a Argentina e a Espanha. Em meados de maio, Milei foi à Espanha lançar seu novo livro. Não se encontrou com nenhuma autoridade, só deu uma conferência em um jornal direitista e participou de um comício do partido Vox, de extrema-direita. Inflamado, bradou contra os perigos do socialismo e, sem citar o nome dela, chamou a mulher do primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, de corrupta. Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
A Espanha, segunda maior investidora na Argentina, entendeu a indireta, protestou e convocou de volta a Madrid a embaixadora em Buenos Aires. É preciso lembrar que há 2 meses uma autoridade do governo espanhol chamou o presidente Milei de drogado e ele se sentiu muito ofendido. O deputado Sago foi o primeiro líder do governo Milei na Câmara. Acabou afastado numa disputa política, mas mantém a fidelidade. Há 5 anos meu grupo de deputados trabalha com Milei. Confiamos nele. Continuo sendo um soldado de Javier Milei. Sobre a crise com a Espanha, ele pondera. As frases que o presidente disse não foram muito felizes, mas foi porque ele estava bastante magoado e o governo espanhol nunca nos pediu desculpas. Até agora, Javier Milei também não deu nenhum sinal de que vá se desculpar com os espanhóis. E numa entrevista recente, bateu duro de novo no primeiro-ministro da Espanha. Mentiroso, cobarde, incompetente. Você vai ver na semana que vem. Ricardo Darín analisa os cortes de Milei na cultura. A Secretaria da Cultura disse que os festivais de cinema eram feitos às custas da fome de milhares de crianças. Eu me declaro totalmente contra essa mentira. Mentira. Num país com 3 prêmios Nobel de Ciências, a pesquisa entra em colapso. Coisas básicas. Estão faltando coisas básicas. Mas mais de 80% dos argentinos sabem que universidade pública é absolutamente necessária. E o contraste nas ruas de um país dividido. Mira, eu tenho esperança. De coração, tenho esperança de que esse homem, Milei, faça alguma coisa. Os preços já estão baixando. Que o presidente fique mundialmente conhecido como o homem que matou o povo argentino de fome. Não perca no 2º e último episódio da série Argentina, 6 meses de Milei.